Olá, meu nome é Rodrigo Vilar Venturi Vieira, professor de língua portuguesa. O tema da minha aula é figuras de linguagem. Olá, turma, hoje falaremos sobre figuras de linguagem. A gente falou disso já na aula passada, né? A gente já fez a introdução. Hoje a gente vai descobrir o que vem a ser figuras na nossa linguagem, certo? Então o objetivo dessa aula de hoje é que você, meu caro aluno, você consiga ler, entender o sentido figurado e quais são as figuras de linguagem. Você vai aprender hoje, o nosso objetivo é saber o conceito, o que é uma figura de linguagem, quais elas são e como ser interpretada e utilizada, certo? Mas aqui, ó, antes, para a gente poder entrar no assunto figuras de linguagem, a gente precisa lembrar o seguinte. Precisamos lembrar que a gente não utiliza a linguagem da mesma forma o tempo todo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Ó. Você chega na sua casa, você já deve ter ouvido isso. A sua mãe olha para você e fala assim: menino, menina, eu já falei 1 milhão de vezes para você estudar. Sua mãe já não falou isso para você? Ou pediu para outra coisa 1 milhão de vezes para ajudar a mãe, ou para não deixar roupa suja no quarto, ou para levantar a tampa da privada. Então veja bem, quando ela diz assim, ó, eu já disse para você 1 milhão de vezes. 1 milhão corresponde a 1000 vezes 1000, não é isso? Agora pensa comigo, quando a mamãe fala, eu já falei isso 1 milhão de vezes, ela está dizendo que foi 1 milhão mesmo? Ela contou? Ela sabe que ela falou 1 milhão de vezes? Claro que não. Portanto, a gente diz aí que ela utilizou a linguagem no sentido figurado, que também tem outro nome, que é o sentido conotativo, certo? Mas professor, sempre que a minha mãe disser, ou qualquer pessoa disser 1 milhão de vezes, vai ser o sentido figurado? Não, gente. Por exemplo, assim, ó, quando a gente diz assim, ó, em tal cidade existem 1 milhão de pessoas. Ah, então quer dizer que alguém foi lá e contou, e de fato, existiam 1 milhão de pessoas. Então quer dizer que às vezes eu digo 1 milhão e a outra eu digo 1 milhão, eles não querem dizer a mesma coisa? Exatamente. Por quê? Porque nós temos dois tipos da gente falar sobre o sentido daquilo que a gente está dizendo. A gente pode falar sentido conotativo ou sentido figurado, ou a gente pode falar no sentido literal ou sentido denotativo. Entenderam isso? Porque é fundamental que a gente entenda isso para a gente entender a figura de linguagem. Agora veja só o seguinte, figurado, sentido figurado, olha lá, figuras de linguagem, sentido figurado. A palavra figurado tem a ver com figuras. Você pensou isso? Você está certo. Porque a gente utiliza figuras de linguagem quando? Quando a gente usa o sentido conotativo, certo? E conotativo, quer ver, às vezes uma pessoa diz algo e fala assim, não, eu não falei isso com essa conotação, não é isso? Por isso, conotativo é sentido figurado. E sentido figurado porque a gente utiliza figuras de linguagem. E, gente, por exemplo, eu disse a princípio lá no exemplo da mamãe, quando ela diz assim, eu já disse isso 1 milhão de vezes. Isso é uma figura de linguagem. E a gente vai descobrir hoje que cada figura dessa de linguagem tem um nome. Sim, cada uma se propõe a algo, tem um objetivo, tá bom? Então hoje nós falaremos de 4. No desenrolar do ano, no desenvolver das atividades, falaremos de outros, mas vamos focar nessa aula. Hoje nós falaremos de 4. Eu não precisa decorar esse nome agora, é só para você entender. Falaremos em comparação, metáfora, personificação ou prosopopeia, ou animismo, e onomatopeia. Professor do céu, é muito nome, que difícil. Calma, calma que não é difícil. A gente vai estudar e você vai entender. Tranquilo aqui? Sentido literal é o que a palavra quer dizer. Sentido figurado é uma outra conotação. A gente fala a mesma palavra, mas que é outro sentido. Por isso, sentido. Entraremos agora nas figuras de linguagem. A primeira, gente, é muito simples. A gente usa isso o tempo todo. A gente diz assim, nossa, você é tão grande quanto o meu pai. Ah, você é tão bonita como a minha mãe.
Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Eu não estou comparando duas coisas? Sim ou não? A gente não faz isso o tempo todo? Ah, chocolate é muito mais gostoso que brócolis. Tem que comer brócolis, hein? Chocolate é muito... Eu estou fazendo uma comparação. Essa é a primeira figura de linguagem. Agora, perceba, eu dei 3 exemplos. Agora pensa comigo. Quando eu digo assim, ó, é maior que, é menor que, é mais que, é maior que, ela é como, você é tão alta como a minha mãe. Percebe que a gente tem umas palavrinhas que a gente usa na comparação? Percebeu? Você é maior que, você é menor que, você é tão bonita quanto, bonita como. A comparação, essa figura de linguagem, precisa ter isso. Precisa ter, professor, precisa por quê? A comparação é uma figura de linguagem usada para relacionar, para comparar 2 ou mais elementos com base naquilo que eles têm de similar, de parecido, de semelhante, certo? Você é linda como uma flor. Agora, por que eu tô... Presta atenção nesse como, ó. Porque a gente vai falar na nossa segunda figura de linguagem, que é a metáfora. Ela é basicamente uma comparação, só que, gente, ela não vai ter o conectivo. Quer ver? Olha aqui, ó. Você é linda como uma flor. Tem o conectivo, tem a conjunção como. É comparação. Por quê? O como, essa conjunção, ela é própria dessa figura de linguagem, certo? Então, sentido conotativo, a figura de linguagem foi a comparação que nós vimos. Ah, professor, e por que a gente fala da comparação e da metáfora? Porque elas são muito parecidas, mas elas têm uma coisinha de diferente que é exatamente a conjunção. E vai ficar muito fácil de você entender isso agora. Presta atenção. A metáfora, ela é uma figura de linguagem, ela é utilizada para fazer comparação. Só que ela não é uma comparação clara, gritante, muito visível. Ela é mais escondida, a gente chama de implícita, certo? Então a gente vai comparar qualquer coisa, a gente pode comparar ideias, pessoas, lugares, uma série de coisas, só que vai ficar subentendida essa comparação. E isso é o que difere a metáfora da comparação. Quer ver um exemplo? Você é a mais bela flor desse jardim. Gente, isso aqui não é sentido literal. Porque se eu estou falando para uma pessoa isso, ela é um ser humano, ela não é uma planta. Então essa a mais linda flor, se é uma pessoa, é sentido figurado, é conotativo, não é? Não é o sentido literal. Ela não é uma flor. Não é minha flor. Quando eu digo, ô minha flor, para você, o que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer uma comparação. Dizer que você é graciosa, cheirosa, bonita, tal qual uma flor, como uma flor. Mas se eu utilizo a conjunção tal e como, eu tenho uma comparação e não uma metáfora. Viu a diferença entre as duas? Portanto, a metáfora é a comparação, mas sem o conectivo, a conjunção. Que pode ser como, tal qual, mais que, menos que. Ficou entendido isso? Fácil, não é? Então vamos lá. Galera, falamos de 2, são dezenas. Hoje falaremos de 4. Já falamos da comparação e da metáfora. Agora tem uma muito divertida. Você vai gostar dessa, que é a personificação, que tem outros nomes também, né? Pode ser chamada de prosopopeia ou animismo. E temos a onomatopeia, eu deixei por último porque é a mais interessante, tá? Você que gosta de HQ, de história em quadrinho, de gibi, vai gostar dessa aqui. Que palavrão, professor? Prosopopeia, personificação. Parece difícil, mas não é. Porque personificação é utilizada para a gente atribuir sensações, sentimentos, comportamentos próprios de seres humanos para objeto inanimado. Certo? Quer ver como é simples? Se eu digo assim, ó, você está sorrindo para mim, é figurado ou literal? Se você tiver assim, é literal, você está sorrindo para mim. Agora eu olho para o céu e falo, nossa, o sol hoje sorriu para mim. Pera lá, o sol tem lábio, o sol sorri, gente? Não, porque eu não estou usando essa expressão, essa frase, com o sentido literal. Eu estou usando no sentido conotativo, figurado. O sol sorriu para mim. O sol sorri, professor? Não. Mas o que eu faço? Eu atribuo a ele uma característica humana. Temos então a personificação, prosopopeia ou animismo. Fácil ou não é? É claro que é fácil. Olha lá. O dia acordou feliz. Gente, quem acorda é você, né? O dia não acorda. Vira noite, vira dia, mas esse verbo
acordar é próprio da gente. Então, quando a gente pega algo que é próprio da gente e atribui a outro, isso chama-se prosopopeia. E o mais legal agora, cacabum, tibum, tof. Por que eu fiz isso? Porque a onomatopeia é exatamente isso, gente. A gente, por não ter uma palavra específica para designar algo, a gente pega o som que ela faz e utiliza na linguagem. Fala, ele foi tibum na piscina. Tibum? O que é tibum na piscina? Quando a pessoa pula na piscina, parece que aquele barulho vai tibum. Então, a onomatopeia é exatamente isso. A gente pega e inventa uma palavra que imita o som daquela coisa. Quando eu digo tic-tac, o tic-tac do relógio. Ó o ponteiro. Tic-tac, tic-tac. Deu pra entender? Aqui nós temos a onomatopeia. Por isso que eu falei, você que gosta de gibi, HQ, não tem isso lá? Claro que tem. O cocorocó é o prenúncio de um novo dia. Quem que faz cocorocó? Não é o galo, gente? Ou seja, eu não tenho... Poderia falar o cantar do galo, certo? Cocorocó é o barulho que ele faz. Eis a... Vamos fazer uma revisãozinha geral muito básica. Sentido conotativo ou figurado é aquele que não é literal, é aquele que utiliza uma figura de linguagem. As figuras de linguagem aprendidas hoje, comparação, você compara e utiliza o conectivo, metáfora, personificação, onomatopeia, certo? Agora, gente, pega essa lista que eu vou passar no quadro, eu vou dar várias frases e você vai ter que identificar cada uma. Vai dizer, professor, essa frase tem onomatopeia, essa tem comparação, essa tem metáfora, prosopopeia, certo? Ah, gente, a gente se encontra na próxima aula. Próxima aula falaremos de outras figuras de linguagem. Hipérbole, ironia, metonima, antítese. Valeu, gente. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço.